Dá para sentir aqui a presença de Deus. Dá para sentir que a majestade está aqui. Dá para sentir quando você adora, quando você proclama, quando você diz que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu mudo esse versículo dizendo que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Leões. Você precisa entender que Deus todos os dias está com você. Mesmo que aqueles dias que você não está com Ele, Deus está com você. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toda aliança que Ele fez com você é inquebrável. Para você que nos assiste pelas redes sociais, eu tenho uma palavra de esperança para a sua vida. Eu tenho uma palavra de esperança que vai completar você todos os dias. Eu tenho uma palavra de esperança para completar a sua vida, igreja. Você pode saudar o Senhor com mais uma salva de palmas? Você pode atrair a presença do Senhor nesta noite? A Bíblia diz que sobre Abraão, toda a descendência dele seria abençoada. Você e eu estamos incluídos na descendência de Abraão. Você não é da descendência de Adão pecaminosa, e sim de Abraão, de um adorador, de um sacerdote, de um homem que ouviu a voz de Deus e ouviu com excelência, ouviu com uma missão. Diga comigo, uma missão com esperança. Ele ouviu a missão, não sabia dela, mas foi até a jornada onde Deus mandou ir. Ele disse: deixa a sua parentela, deixa a sua casa e vá para um lugar que eu vou lhe mostrar. Ei, você já ouviu Deus? Ele já falou com você dizendo que Ele tinha uma missão para você com esperança? Hoje quero lhe convidar para queimar sem se consumir. Quero convidar você para queimar na presença do Senhor, onde todos vão ver você queimar e vão querer queimar com você. Vão entender que você queima sem se consumir. Vão entender que o queimar em você, o combustível, é o Senhor dos Senhores e o Rei de Leões. É aquele que proclama uma amizade, uma intimidade com você todos os dias. É aquele que quer estar com você. Em Gênesis 12, capítulo 12, verso 2 e 3, Deus diz para Abraão: eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Começa com ele a missão, não começa com os outros. Deus coloca uma missão nele com esperança dentro dele, não fora dele. Os sonhos de Abraão não são contados, mas da sua atitude ele mostra os sonhos que ele sonhava na terra, o sonho dos céus. Por isso ele tinha uma missão com esperança. Serás tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Por que ele disse isso? Porque de ti, Abraão, por entender a minha missão com esperança, virá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias. É disso que ele estava falando. Da tua descendência eu tiraria o Messias. Aleluia. De você e de Davi, que entenderam a minha missão de esperança. Abraão, eu vou tirar da sua família o maior profeta, aquele que vai vir e vai entender, vai chamar você para uma intimidade, vai chamar você para explicar para você que a missão de esperança ele completou para você. Basta você seguir o caminho dele, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro. Não tem como você procurar fora aquilo que já está dentro de você. Como que você procura fora zigue-zagueando, perguntando para você mesmo: meu Deus, que lockdown é esse? O maior lockdown que já aconteceu é 430 anos no Egito.
malhando com os pés o barro para fazer tijolos sem a presença de Deus. Para mim, o maior lockdown é perder a presença. Perder a presença de Deus. O povo entendeu o Deus que tinha, mas ficou 430 anos sem poder falar com Ele. Os israelitas, que vieram da descendência de Abraão e de Davi. No Salmo 103, no verso 7, Davi fala algo muito forte. Davi diz que ele revelou os seus caminhos a Moisés, e também aos israelitas os seus feitos e suas maravilhas. Como que um povo tão escolhido por Deus pode saber dos feitos do Senhor, da missão com esperança, e ficar dentro do Egito num lockdown total? Porque um lockdown sem Deus é o pior lockdown que tem. Lockdown quer dizer andar de cabeça baixa, estar pronto e isolado em algum lugar sem a presença. É o pior lockdown. Por isso eu estou convidando você nesta noite para entender que você carrega uma missão e você pode queimar sem se consumir, porque o combustível ainda é Deus. Aleluia! É Ele que é o teu combustível. Você pode queimar sem se consumir, andar na presença dEle. Não importa o lockdown da terra, o que te importa é o lockdown do céu. Sem a presença você não é nada, com a presença você é tudo nele. Por isso que tudo que você procura fora você nunca vai achar, porque Ele se esconde dentro de você. Ah, pastor, o que é isso? Deixa eu dizer para você que está ouvindo nós aí na sua casa, Deus está escondido dentro de você. Não é na sua empresa. Uma empresa não faz uma família faz uma empresa. E uma família em Deus, escute isso, cara. Uma família em Deus, uma semente de mostarda vira uma árvore de 2,20 metros cada galhos. Então a bênção pega todo mundo como sombra de baixo. Toda a família recebe porque você plantou. É você que tem a missão com esperança. É você que entendeu o chamado. E quando você entende o chamado, você vai. Porque dentro da arca, escute isso, estava escondido uma vara que florescia. Dentro da arca estava escondido um maná. A arca não tinha janela e nem buraco, só tinha uma tampa. E também dentro dela estava escondido as leis, as taubas. Eu te pergunto, se você quer achar algo fora, como? Se tudo está escondido dentro de você. Não tem janela para o inimigo espiar quando você conhece a missão que você carrega. Uma missão com esperança. Por isso eu tenho uma palavra de esperança para você. A arca é a presença de Deus. A tauba da lei é as leis do Senhor dos céus e não da terra. O maná é a palavra, e a palavra é Jesus. O verbo se fez carne. É disso que eu estou falando. É desta palavra que eu estou lhe explicando. É deste lugar que eu estou tirando a minha esperança. E você? Eu não estou parado num lockdown da terra. Eu estou preocupado em um lockdown dos céus. Se Deus tirar a presença, eu terminou com a minha missão de esperança. Se Deus se retirar do lugar, eu não tenho para onde ir. Porque Pedro caminhou nas águas? Porque tinha uma missão de esperança. Para mim, Pedro não caminhou nas águas. Na escola de realinhamento eu recebi várias visões de Deus. E uma delas foi que Deus me mostrou a arca de Deus, que era Cristo. Ela não caminhou, e sim flutuou nas águas. E eu pergunto, como Pedro caminhou? E Deus me responde na escola dizendo: Pedro não caminhou, ele flutuou na minha presença, porque ele confiou na minha palavra. És o Senhor? Os outros acharam que era um fantasma. Ele disse: és o Senhor, Senhor? Sim, sou eu. Posso ir? Pode, venha. Ele foi pela palavra. Quando ele olhou para a terra, para o mar sujo, que as águas batiam em seu tornozelo, em seu joelho, aí sim veio o medo, aí sim veio o pavor. Eu pergunto para você, se você carrega uma missão de esperança, por que o medo está te roubando a fé? Por que o lockdown está roubando você da presença de Deus? Por que as circunstâncias do mundo estão roubando você de um grande Deus que criou a terra? A terra é escabelo dos pés do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a
Complete. Os olhos do Senhor estão em sobre toda a. Então por que se preocupa? Porque o teu clamar é muito mais para o teu vizinho e muito menos para o teu Deus. Qual é a missão mesmo que nós carregamos? Uma missão com esperança. A tua esperança está em quem? Me dá o Salmo 33, 20. Uau. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio. Aleluia. Lê comigo, por favor, o que diz ali. Vai lá, nossa alma, nosso auxílio. Quem é Ele? Quem é teu escudo? Qual é o lockdown que você se preocupa agora? Da terra ou do céu? Eu tenho uma palavra de esperança para você. Eu quero te apresentar o caminho, a verdade e a vida. O maná escondido. Tudo que você procura fora está dentro de você. E todo o ouro que a empresa procura fora está dentro de Cristo. Assim como o maná estava escondido, as taubas estavam escondidas, a vara florescia, dizia que a igreja vai florescer fora. Aleluia, escute, cara. A igreja não vai florescer dentro do mundo. A igreja vai florescer fora. Deixa eu te explicar algo. A circunstância do mundo não para a igreja de Deus na terra. Floresce porque Ele ordena. A semente de mostarda cresce porque Ele ordena. Agora só cresce aquilo que você vai plantar. Se você não plantar, não cresce. Aleluia. Deixa eu voltar aqui para o tema. Se eu pudesse botar um tema nesta noite, eu colocaria esse tema: uma missão com esperança. Deixa eu começar a palavra para você, porque eu tenho uma palavra de esperança. Eu tenho uma missão de esperança. A sua casa precisa, escute isso, da sua manifestação com esperança, não com medo. O medo, ele é tão horroroso que ele acaba te roubando o lugar da fé. E se te tira a fé, te dá o lockdown dos céus e não da terra. A maior importância, ou a coisa mais importante da Bíblia, é você ter fé, de Gênesis a Apocalipse. Porque o Velho Testamento tudo é tipologia de Cristo. E eu vou abrir com você. Me dá lá, por gentileza, Êxodo capítulo 2, verso 1 ao 10. Eu quero ler para você só esse capítulo. Eu ia ler até mais, porque eu quero falar para você nesta noite que a sua missão te permite queimar sem se consumir. Êxodo capítulo 2 e verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, diga comigo, que era mais alto, que era, escondeu-o por 3 meses. Por quantos meses? Verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Verso 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de acontecer, ou de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. O que ela teve dele? Teve compaixão. Diga comigo, compaixão dele, e disse: este menino é dos hebreus. Verso 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu ela então, pôs a moça e chamou a mãe do menino. Verso 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Verso 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho.
Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Diga glória a Deus. Diga, pastor. Diga comigo, pastor, eu tenho uma missão de esperança. Uau, aleluia. Você será chamado todos os dias para continuar com a sua missão. Esse casal chamado Arão e Joquebede, eles eram da família de Levi. Levi significa união da casa do sacerdote. Em partes por causa de Moisés, em partes por causa de Arão e de Miriam. Mas a Bíblia diz que ele era formoso. Diga comigo, formoso. Homem destinado a uma missão de esperança. Homem destinado a libertar o povo. Moisés já nasceu com sinal físico do favor, do propósito de Deus. Formoso na missão da esperança. Quando você nasce com uma missão. Formoso na missão da esperança de Deus na terra. Não importa a ordem do rei da terra. Se a ordem é matar todo menino que vai nascer, ou se a ordem é não casar. Porque uma mulher estéril, ela queria ter filhos e filhos homens na época, para ser reconhecida. Ela não queria ter filhos mulheres. Então o rei, Faraó, dá uma ordem: cada menino teria que morrer. Se nascesse menino, teria que morrer. Então o alvo dele era acabar com o povo hebreu, que crescia demais dentro do Egito. Eles estavam 430 anos sem a presença de Deus, mas estavam trabalhando, recebendo chicoteadas, e ali eles clamaram ao Senhor, e o Senhor do céu ouviu eles. Por isso Deus manda um casal casar-se, Arão e Joquebede, para que pudesse ter filhos, Arão, Miriam e Moisés, para que eles fizessem a diferença com a missão de esperança na terra, dentro do Egito. Tira o meu povo de lá, chega de escravidão, chega dessa escravidão, tira eles de lá. Quando os pais tiveram que abandoná-lo, ela escondeu ele por 3 meses, porque a ordem era matar os meninos. Então ela esconde. Como que uma mãe chamada Joquebede consegue esconder um menino por 3 meses dentro de uma cabana, dentro de uma tenda? Esse menino não tinha o direito de chorar. Imagine comigo, eu sou pai e sou avô, eu não poder ver o seu filho chorar, o seu neto chorar. Tem que tapar a boca, tem que esconder por debaixo das coisas, sabendo que o menino nasceu formoso, pouca comida tinha. Então a mãe teve fé em quem? Na ordem do rei da terra ou na ordem do rei dos céus? Ela tinha uma palavra de esperança dentro do coração dela. Ela disse: eu vou fazer um junco, cara, eu vou tapar de betume, eu vou colocar esse menino sobre o rio. Alguns dizem que ela abandonou o menino, mas ela não abandonou, ela teve fé. E a fé dela venceu o medo dela do rei da terra. E por ela vencer o medo, a fé aumenta. Diga comigo: por vencer o medo, a fé aumenta. O medo não rouba a tua fé quando você vence ela. Davi dizia: Senhor, eu amo o Senhor, você é a força minha. Quando os inimigos perseguiam ele, até Saul, seu sogro, ele dizia: Senhor, eu te amo, tu és a minha força, tu és a minha rocha, tu és o meu escudo, em ti eu confio todos os dias. E no Salmo 18, no verso 10, Deus sobe, monta num querubim e voa deslizando sobre as asas do vento, para salvar Davi dos seus inimigos e da mão de Saul. Quando você clama na terra, o Deus ouve dos céus e mexe na sua estrutura. Quando você confia num Deus verdadeiro, a sua vida muda de dentro para fora. A mãe largou o menino, mas Deus nunca o largou, porque ele era formoso, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão de esperança. Eu quero contar para você os sonhos de Moisés. E nesses sonhos dele, ele tinha esperança. A filha de Faraó vê ele e percebe que ele tinha esperança. O que me chama a atenção é que o rio, a correnteza corria para baixo, e ela larga o menino no meio dos juncos, no meio dos capins. E aquele rio se chama Rio Nilo. E esse rio até hoje tem os maiores crocodilos. Então, se eu leio Jonas e entendo que a baleia engoliu Jonas e colocou em Nínive, para que Nínive fosse
absolvida dos seus pecados e fosse salva. Eu entendo que Deus usa os crocodilos, faz o cesto subir e faz se encontrar onde a filha de Faraó se banhava. Não desce o rio pela correnteza, o crocodilo empurra o cesto e larga direto a filha de Faraó para ela se banhar e ver, e coloca compaixão no coração da filha de Faraó, porque a ordem era: mata o menino. E quando ela olha, ela disse: esse menino é dos hebreus, temos que matar. Não, Deus coloca uma compaixão no coração, coloca uma missão de esperança nela, e ela pega o menino, a ama, pega e traz para ela. Miriam está correndo do lado. Miriam quer dizer mulher pura, está correndo do lado, e ela ora, e ela diz: agora é a minha vez. A importância de você se dar bem com sua casa e com sua família determina a sua missão de esperança. Miriam se dava bem com Moisés, se dava bem com Arão, tinha uma família unida, debaixo das asas do Senhor todos são unidos. Ela sai correndo, olha para a filha de Faraó e diz: queres que eu chame uma ama para criar esse menino? O que a filha de Faraó diz? Pode ir, vai agora. Quem ela chama? Quem ela chama? A importância de você perdoar. Deus pode chamar alguém que está dentro da sua casa. Ela não abandona o menino, ela confiou num Deus dos céus, não no rei da terra. E Deus diz: agora eu vou te dar toda a esperança, Joquebede. Joquebede significa a glória de Javé, a glória de Deus. Como que alguém que se chama Joquebede, que significa a glória de Deus, vai abandonar um filho? Não tem como. Você perdeu a oportunidade de dizer glória. Como? Vou repetir. Como que Joquebede, uma mulher que se chama Joquebede, que significa a glória do Deus altivo, do Deus do Jeová, como que uma mãe carrega esse nome e vai abandonar o seu filho? Pode uma mãe e um pai abandonar o filho, mas o Senhor não abandona. Você que está me ouvindo aí agora e tem passado por isso, deixa eu dizer para você: eu tenho uma palavra de esperança para você. Aleluia! Deus não se esconde de você. Eu até acho que Ele brinca de se esconder. Ele se abaixa. Lembra quando Jacó disse: eu quero brigar com alguém? E Jacó disse: eu não sei com quem, eu vou brigar com Deus. E Deus manda um anjo, e o anjo pega no pescoço de Jacó. E Jacó começa a brigar com ele no vale de Jaboque. E Jacó está brigando, e Jacó pergunta: cara, qual é o teu nome? O anjo diz: mas cara, eu arranco a tua cabeça fora se eu quiser. Mas Jacó disse: eu queria saber o teu nome. Ele disse: o meu nome não te importa, mas o teu nome mudarás. Não será mais Jacó, será Israel. Então eu vou ensinar você a ter uma missão de esperança. Parar de brigar aí fora. Quer brigar com alguém? Brigue com Deus. Chama Ele para a existência, porque Ele brinca de se esconder com você. E quando Ele aparece, Ele diz: eu quero falar com você, eu quero ter relacionamento com você. Eu sou o combustível da esperança. Por isso você pode queimar sem se consumir. Diga glória. Aleluia. Por que a filha de Faraó queria pegar ele como filho? Porque ela não tinha filhos. Por isso quis adotá-lo como filho. Queria ela um herdeiro. Para quê? Um herdeiro para o mundo dela. Quantas vezes tentaram roubar você da igreja para ser herdeiro em outro lugar? Você é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Ninguém rouba você da presença. Ninguém tira a missão de esperança que Deus te deu. Você perde quando você troca o combustível. Quando você confia no lockdown da terra e não no lockdown dos céus. Queria ela um herdeiro para o império do Egito. Mas não sabia ela que Deus tinha uma missão de esperança para ela. Deus coloca compaixão no coração dela. A Bíblia diz que assim Deus pode fazer os mais poderosos, escuta aqui, ou então os mais desprezados, a ser servido com compaixão pelos grandes da terra. Quando Jesus foi na frente de Pilatos, Pilatos faz uma advertência para ele, dizendo para ele: você não me responde nada. Você não sabes que eu tenho autoridade para te soltar, autoridade para te prender, autoridade para te crucificar? Aí então Jesus responde para ele: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, pecado maior tem.
Nenhuma autoridade na terra se forma sem a permissão de Deus. Não se preocupe quem vai governar, porque a tua missão de esperança não vem da terra, vem de Deus, aleluia, vem dele. É desse combustível que eu estou lhe falando, que te dá o direito de queimar sem se consumir. É desses sonhos que eu estou lhe mostrando. Moisés não tinha sonhos que apareciam, mas nas suas atitudes ele mostrava os sonhos que tinha. Deus o chamou para a presença. Isaías 49 diz, eu coloquei aqui: reis serão teus aios e rainhas tuas amas diante de ti, se inclinarão com o rosto em terra. Assim saberão quem é Deus sobre ti, e os que esperam no Senhor jamais se envergonharão. Se você espera no Senhor e Ele é o teu escudo, você não passa vergonha. Ele te dá dupla honra no lugar da vergonha. Vocês estão aí? Diz amém. Achei que eu estava sozinho. Uau! Tem algo no meu espírito aqui que precisa liberar para você. Queridos, eu sou pai, sou marido, e por sinal um bom marido é minha loira. Aprecie com moderação, senão eu te pego na esquina. Pastor, mas por que tanto tu fala da tua loira? Cara, deixa eu te dizer, ela é, se Deus é o meu combustível, ela é a turbina da minha vida. Ah, você perdeu, dá salva de palmas. Vou repetir: se Deus é meu combustível, ela é a turbina da minha vida. Pasme o teu coração, marido, você pode fazer igual. Diga comigo: eu preciso mudar. Não, você é fraco. Diga: eu preciso mudar. Eu preciso entender a missão que eu carrego, não o parente que não gosta de mim. Vai ficar bom, quer ir embora dá tempo. Não vai? Fica aí então, vamos terminar. Assim a mãe de Moisés, Joquebede, que significa a glória do Senhor, ela tinha licença para criar o menino Moisés. Ela recebe condições financeiras. Ela foi paga para criar este menino, para fazer com eficiência a criação. Só não podia dar nome para o menino. Aí eu disse: Deus, mas por que essa mulher não podia dar nome para o menino? Toda mãe quando engravida que já tem um nome. Toda mãe já começa: que nome vamos botar, meu marido? Lembrei do Cainã agora. Eu queria botar Valmir, daí o Henrique, o filho mais velho, disse: não, bota Cainã. Ciumento era ele. Tem 31 aninhos, ainda é ciumento. Tá aí, pouco cabelo, mas é ele. Lembrei dele agora. Essa mãe não podia colocar o nome, por quê? Eu disse: Senhor, por que essa mãe não pode colocar o nome num menino chamado Moisés, pela filha de Faraó? Foi ela que deu o nome, é o nome egípcio. Como que pode o Senhor botar um nome egípcio em alguém que vai ser o libertador com uma missão de esperança? E ele disse: eu não quero que ela tenha intimidade com ele, eu quero que ela solte ele para intimidade comigo. Pegou? Eu não quero que ela tenha intimidade com ele. Ela vai esconder ele por 3 meses. Vai colocar num rio cheio de crocodilos. Mas a esperança dele não será a mãe, será eu. Você pegou? Então deixa ele flutuar pelas ondas, ou seja, pelas águas. Deixa ele caminhar assim como Pedro caminhou, ele flutuou, deixa. Ele não vai descer. Eu vou usar o crocodilo, assim como eu usei a baleia, o peixe grande para Jonas. Eu vou usar o crocodilo para levar ele até as mãos da filha de Faraó, que não tem filho. E vou colocar uma compaixão no coração dela, que nem ela nunca vai imaginar de onde veio. Porque ela não se dobrava ao Deus que você e eu se dobramos, se dobrava a deuses. Lembrou de alguma coisa? Algum tempo na vida você se dobrou aos deuses e nunca deu certo. Larga esses deuses e vem para um Deus verdadeiro. Um Deus que tem uma missão com esperança para você. Eu quero que ele tenha intimidade comigo. Moisés é um nome sim hebraico, mas também significa em hebreu tirar fora. Por isso que a filha de Faraó diz, a princesa diz, que este nome que ela deu para Moisés, chamado Moisés, significa tirado das águas. Quem sabe? No coração dela ela estava adorando um deuses, o Deus do rio, o Deus da água dela.
Mas não sabia ela que ela estava numa missão de um Deus verdadeiro. Aleluia. Esta filha de Faraó tinha um propósito, cara. Era só tomar banho. Mas Deus diz: não, tu vai criar o meu filho. Eu vou esconder ele dentro do Egito. E dentro do Egito ele vai aprender tudo que o inimigo tem. E quando ele aprender, eu vou tirar ele fora. E quando ele tirar ele fora, eu quero um encontro com ele. Aleluia. Quem sabe ela queria um legislador, um líder nacional para ela. Assim ela equipou ele, colocou uma missão nele e conseguiu, porque ele ficou 40 anos dentro do Egito. Diga comigo, 40 anos. 40 é o número de disciplina de Deus. O tempo de Deus, ele ficou dentro do Egito, até ele matar alguém. Mas eu vou explicar para você no caminho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Olhe bem para mim. Você já perdeu a sua esperança em algum tempo da sua vida? Por que você perdeu? Quando você perdeu essa esperança, quem verdadeiramente você estava servindo? Qual era a sua missão verdadeira? Quando a esperança se foi. Quando você recebeu os lockdowns do mundo. Quando você recebeu notícias tristes. Quando você recebeu a notícia da morte de alguém. Querido, Deus espera Estevão ser apedrejado de braços abertos. Quem tem missão de Deus na terra morre perdoando aquele que está apedrejando. Esta é uma missão de esperança. Ele é apedrejado fora da cidade, mas o céu está aberto e Jesus espera ele. Quase caí daqui. De mãos abertas, à destra de Deus. Qual é o momento da vida que você perdeu a esperança? Quem sabe você já enfrentou dias difíceis na sua vida, colocaram sua fé em abalo. Sabe quando isso acontece? Quando você entra em crise de pensamento. Porque o medo faz você entrar em crise. E quando você entra em crise de pensamento, você perde o foco. E quando você perde o foco, você perde a presença. Por isso o povo de Israel sofreu o maior lockdown. Deus tirou a presença. Eles pararam de cultuar a Deus e cultuaram a deuses. Aleluia. A sua fé é abalada quando você entra em confusão de pensamentos. Paulo diz em Romanos 12:2 que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu perguntei, Senhor, o que Paulo quer dizer com isso? É uma metanoia na minha cabeça? O que está mudando dentro de mim? O que pode mudar, Senhor? O que eu posso fazer? Ele disse que Paulo estava dizendo que tudo será consumado na vinda de Cristo, e Ele vem. Mesmo morando nesse mundo, Ele disse, devemos viver como herdeiros do reino e não como herdeiros da terra. O mundo vindouro é melhor que o mundo presente. Por isso transformai-vos para experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. É viver o reino na terra. Não é viver a política. Não é viver o medo. Não é viver com uma missão frouxa. É viver com uma missão de esperança. Uma missão a qual Deus é o combustível. Uma missão que você pode queimar e nada vai fazer você se consumir. Eles vão olhar e vão dizer quem é Ele. E você vai dizer, eu sou o filho do Deus Altíssimo. É dele que eu quero falar. Você é herdeiro dos céus e não da terra. Na visão que eu tive na escola de realinhamento, Deus disse para mim, entra dentro de uma bolha. Eu disse, meu Deus, onde estou? Com certeza não era na terra. Deus me mostra uma mesa com 24 anciões, serafins, anjos, querubins, todos fabricando bolhas como se fosse bolha de criança, bolha de balãozinho. E aquela bolha crescia. E Deus dizia, entra dentro dela, Valmir. E eu disse, eu não. Entra dentro dessa bolha. E eu fui entrando, meio que fui empurrado. E quando eu entro dentro da bolha, a bolha flutua. E quando ela flutua, eu começo a olhar as pessoas pedindo ajuda, cara. Eu tenho uma palavra de esperança para você. Você pode queimar sem se consumir. Essa bolha flutuava e eu disse, Senhor, quem eu vou salvar? Ele disse, dá a mão para aqueles que você orou para me matar. Eu disse, como?
Ele disse: você está dentro da minha bolha. Eu estou escondendo você. Salva aqueles que estão indo para o matadouro, se eu puderes salvar. Eu comecei a estender a mão e comecei a tirar ele. Isso foi em janeiro, não tinha mais essa pandemia. A visão foi em janeiro, na escola de realinhamento. Se você não fez, corra para fazer. E se já fez, paga alguém para fazer. Se já pagou, paga de novo. Pastor, mas quem eu vou enviar? Envia teus filhos. Eu vou enviar os meus. Pastor, mas eu não tenho filhos, eu tenho avó. Envia a avó. Pastor, mas ela tem 80 anos. Vou provar para você que Deus fala com você com 80 anos. Aleluia! Diga glória, para mim não ficar sozinho. Moisés era um dos maiores líderes do Velho Testamento, na sua época. Teve um momento que Moisés perdeu a esperança. Ele olha e começa a ver que ele é um hebreu, já com 40 anos, pastor Ricardo. E ele sabe: poxa, eu tenho uma princesa do Egito que é minha mãe, mas eu sou hebreu. Começa a esperança a ficar enfraquecida no seu coração. Mas quem está criando eu é a minha mãe. Como isso? E aquela que derrubou o balde e sujou minha roupa é a Miriam, minha irmã. Eu quase dei nela. Se eu mandasse enforcar, enforcaria. E quase cheguei a esse ponto. Mas quando eu olho para ela, ela disse: você não tem o direito de me bater, porque eu sou sua irmã. Eu sou filho do mesmo sangue, eu sou hebreus de hebreus. Eu sou da descendência que veio do outro lado do rio, que não tem nacionalidade, mas que tem um Deus de esperança. Ela prova para ele que é a irmã dele e diz para ele: olha aqui, você precisa acordar. Você é um hebreu com uma missão de esperança. Você não é do Egito, você está vestido como um egípcio. Essa roupa é suja porque não é sua. Como Satanás gosta de acusar a roupa, assim ele fez com Josué. Mas Deus não trocou só a roupa de Josué na presença de Satanás. Zacarias fala disso. Ele disse: troca a roupa de Josué, mas também troca o turbante. Muda a mente dele, muda a vida dele. É isso que tu quer, Satanás? Pois isso tu verás na minha presença. Não toque nele. Quer acusar? Eu mudo a vestidura e mudo a mente dele. Assim eu faço com Moisés dentro do Egito. Tira a roupa dele, bota a roupa de hebreu nele. Mas essa mãe não é minha ama, é uma egípcia. Mas a minha mãe e minha irmã, sendo minha irmã e minha mãe, ainda são escrava. Qual é a minha esperança, Senhor? Quem sabe ele perguntou isso. Como estava o coração de Moisés nesse momento? Será que ele sabia que seria um libertador do povo de Deus, do povo de Israel? Será que ele já tinha isso no coração dele? O que habitava no coração desse homem? Qual era a esperança? 40 anos se passaram. Quantos anos você pede para Deus falar contigo que ele ainda não falou? Não deu 40. Sabe, ele dizia: eu posso ser sim uma influência na vida desses escravos. Sabe por quê? Porque eu sou hebreu de hebreus. Eu sou Moisés, parte do povo de Deus. Eu sou filho também do Deus Altíssimo. Não sou filho desses deuses que não se movimentam. São adorados com danças diferentes das danças dos hebreus. Assim Miriam dançou quando o mar foi aberto. Por isso ficou leprosa, duvidou da missão de Moisés. Ela não dançou a dança do hebreus, dançou uma dança do egípcio, porque aprendeu no Egito. O que você tem do Egito, você tem que largar. Pastor, eu já larguei o Egito, mas o Egito não largou de você. Tire ele da sua vida. Entenda a missão de esperança que você carrega. Envolve seus familiares, envolve sua família. Nem que passe 40 anos. Diga comigo: 40 anos. Disciplina de Deus. Não é o julgamento, é só a disciplina. Então Moisés olha egípcios brigando com um hebreu, e nasce no coração dele não uma esperança, mas uma ira. E nesta ira ele mata o egípcio. Então vem uma ordem contra ele: mata Moisés. Então o coração dele expulsa ele do próprio Egito. Agora vem aqui a revelação para você. Ele mata um feitor do egípcio. Por causa disso o coração dele expulsou ele.
não tinha mais casa, não tinha mais nome. Moisés não tinha mais povo, começou a ser tratado como alguém sem nome, recebido por ser hóspede na casa de alguém que ele não conhecia. Ele vai para uma cidade no meio do deserto chamada Midian. Diga comigo, Midian. Diga mais forte, Midian. Julgamento de Deus. Lugar de julgamento. Midian quer dizer julgamento ou contendas. Mas ele encontra um poço, e nesse poço ele quer tomar água, e ele ainda estava com a roupa do Egito. Olhe para mim, por favor. E ele vê duas mulheres brigando com os pastores. Eu vou repetir, eram pastores. E ele então, com a força dos seus músculos, expulsa os pastores e dá água para estas mulheres. E estas mulheres chegam em casa, e o pai delas se chama Jetro, e uma delas era Zípora, a esposa de Moisés depois, mais tarde. Aleluia. E eu estou viajando aqui contigo. E quando ele chega na casa, a mulher chega na casa, as filhas chegam, elas contam a história. Na hora esse homem diz: meu Deus, quem é esse cara? Eu preciso dessa força bruta, traga ele para nós. Eles levam ela até a casa, levam ele até a casa de Jetro, e começa ele a trabalhar. Os mesmos pastores que ele brigou e expulsou, tornou-se a profissão dele, cuidar de ovelha, também ser pastor. Então a roupa do egípcio caiu por terra. Deus muda a vestidura, coloca a roupa de hebreu. E hebreu sempre cuida da próxima ovelha. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é um hebreu. Diga glória. Ser hóspede não é ser dono. Continuava ele sem nome, continuava ele sem família, continuava ele sem irmã, continuava ele sem a mãe. E a mãe o criou dentro do Egito, sendo escrava, mas abraçava e enchia de carinho. Até há 40 anos não podia dizer para ele que era a mãe dele, simplesmente mostrar o carinho. Aquela que ela não podia dar nome, não podia ter intimidade, Deus pagou para ela ter intimidade com o filho. Ei, olhe para mim. Você precisa perdoar aquele que está próximo de você e longe, porque Deus quer usar você para uma missão de esperança, uma missão completa, um encontro completo. Diga comigo: Senhor, eu preciso de um encontro contigo. Ele vai para a casa de Jetro, que significa, escute isso, cara. Você precisa entender naquilo que você vai caminhar. Salvação, salve. Você precisa entender que você já é salvo, mas porém falta uma aliança. Pastor, o que é isso? Sim, a salvação, Jesus nasceu para todos, até para o ímpio, até para o preso. Mas quando Abraão atravessa o rio Eufrates, ele é batizado. E quando ele é batizado, ele é chamado de hebreu. E quando ele é chamado de hebreu, Deus dá para Abraão uma missão de esperança, e diz para ele que toda a tua descendência, Abraão, serão benditas em toda a terra, porque você se batizou e tem uma aliança comigo inquebrável. Deus tem aliança com aqueles que têm intimidade com Ele, com aqueles que querem se batizar nele. Então ele está na casa de Jetro, e ele se casa com a filha, aquela que ele salvou do poço, que se chama Zípora, que significa mulher livre, ou então passarinho livre. Algumas mulheres devem pensar assim: será que eu sou livre? Por isso que eu disse que a minha mulher é a minha turbina. Ela é livre para ser a turbina. Porque se seu casamento não se torna em matrimônio, vai sempre ser um casamento, nunca um matrimônio. E quando é um matrimônio, a presença é diferente. Seus filhos crescem e você não vê, mas cresce. Eles crescem tanto que perdem o cabelo. Depois te dão netos, que vão te dar bisnetos. E aí você vai chegar um dia e vai erguer suas mãos e vai agradecer pelo seu clã, pela sua família, pela sua casa. Aí você vai dizer: pastor, como faço isso? Você vai entender a missão de esperança que você carrega. E nessa missão de esperança inclui o perdão familiar. Porque senão Moisés não tinha missão completa. Aleluia. Mulher livre, pássaro livre. Assim Moisés ficou mais 40 anos, diga comigo, mais 40 anos na disciplina. Mais 40 anos se passaram, então virou em 80 anos. 40 anos no Egito e 40 anos no deserto de Midian, no julgamento de Deus. Sem a roupa do Egito, mas com a roupa do hebreu. Sem cuidar
das construções do Egito, pastor Charles. Sem ser o arquiteto do Egito, mas um simples pastor de ovelhas. Ele pega as ovelhas, não sei que hora agora, que hora eu estou aí, pastora? Vai. Eu chapo aqui e vou a noite toda. Porque a vigília só nasceu depois de 430 anos. Liberta o povo do Egito. Porque o povo foi salvo de noite. Por isso que Deus colocou a vigília hoje para nós fazer. Israel foi salvo com o Mar Vermelho à noite. Não foi de dia. Aleluia. Onde é que eu estava mesmo? Ele era um pastor de ovelhas. Você está ligado aí, né? Seu sogro, Jetro, também significa excelência. O sogro era patrão, mas um patrão com excelência, todo funcionário se torna não funcionário e sim filhos. E quando se tornam filhos, patrão, ninguém quer te largar porque não te chama de patrão, te chama de pai com excelência. Isto também é uma família. Por isso que uma empresa não faz uma família, mas uma família abre uma empresa e jamais quebra. Aleluia. Mais de 40 anos sem mãe de novo, sem sonhos, sem esperança. Agora ele está com 80 anos de idade. Qual foi a idade que eu falei para você colocar a sua avó da escola de realinhamento? 80 anos de idade. Moisés está com quantos anos? 80 anos de idade. E aí ele vai lá para a sarça ardente. Quanto tempo tem ainda, pastora? 20 minutos? 15? Eu não vou conseguir terminar. Mas quando ele vai para a sarça ardente, ele olha por 5 vezes. Lá em Êxodo 3, ele começa a olhar aquela sarça. Ele vê por 1 vez, por 2 vezes, por 3 vezes, por 4 vezes e volta. E volta pela 5ª vez. Quando ele chega no número da graça, a graça chama a atenção dele. Escute isso porque é tremendo demais. E ele se aproxima. Aí eu digo que ele tem um encontro com Deus. E no meio da sarça o fogo queima. Mas é engraçado porque a sarça, eu posso imaginar ela aqui. Ela continua com as folhas verdes e nada cai, diz a Bíblia. Os galhos começam a queimar, nem o caule se consome, nem o tronco se consome. Então Moisés começa a dizer: o que é isso? O que está acontecendo? O que tem nesse arbusto? A aguinha é boa, hein? O que tem nessa árvore? A Bíblia diz que aquele arbusto era espinhoso. Espinho significa maldição. Quando Adão pecou e errou, começou a nascer as ervas daninhas. E aí começou a nascer os espinhos. Então Deus faz queimar uma árvore, um arbusto, uma sarça espinhosa, e dizendo: eu vou queimá-la, mas não vou consumi-la, não vou destruí-la. Mas só para chamar a tua atenção, tu olhasse 5 vezes. Tira agora a sandália, porque o lugar é a presença te atrai para a santidade. Não há santidade sem o perdão. O nível maior de santidade é quando você perdoa. Pastor, é isso. Quando você tem fé, a fé sobressai qualquer medo. A fé te leva a um Deus verdadeiro que te deu a missão do início até o fim. Ele não para com a missão que Ele te deu. Ele permanece para todo sempre. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Inclui você e seu familiar. Inclui sua casa e sua empresa. Sua vida, sua roupa, seu sapato. Pastor, mas o sapato não envelhecia. Crescia junto com as crianças no deserto. Mais 40 anos para ti, Moisés. São 120 anos. Você precisa entender que o encontro muda o seu caminho. A conversão é converter o caminho, é sair daqui e ir para cá. Isso é ter fé. Ter dinheiro para pagar a conta é a coisa mais fácil, eu puxo e pago. Agora ter fé, o dinheiro não compra. Tem coisas que o dinheiro não compra. Eu vivo com um milagre. Quando Moisés olhou para aquele arbusto, ele disse: é um milagre. Tem fogo, tem luz, mas não tem destruição. O que é isso? E Deus diz: a minha presença é o mensageiro dentro do fogo. Há um anjo ali dentro. Esse anjo é Cristo. Cada vez que a Bíblia fala sobre o mensageiro, é o próprio Cristo. É Ele que quer te envolver na missão
de esperança. Quando o teu pensamento está em crise, você perde o foco que é Cristo. Deus começa a restaurar a esperança de Moisés com 80 anos de idade. Deus muda Moisés de caminho, sai do Egito. Primeiro flutua na água, depois é salva. Escute isso aqui para nós terminar. Pela uma ama da filha de Faraó, sem nome, sem descendência, quem sabe? Ninguém sabia. Depois chama-se a irmã no espírito. Se você não viver no espírito, você não vive as bênçãos de Deus da terra. A sua missão inclui andar no espírito. Você só liga céus e terra no espírito. Porque tem o reino, o poder e a glória para todos sempre é no espírito. Pastor, não tem como. Então como Filipe foi transladado? Como Pedro andou sobre as águas? No espírito. Se você andar no espírito, nada da terra. Eu vou repetir. Se você andar no espírito, nada da terra, nem o lockdown da terra, nem autoridades da terra, pode com a missão de esperança que você carrega. Porque ninguém rouba a esperança de Deus sobre sua vida. Ninguém rouba aquilo que Deus te deu. Ninguém tira você da presença, nem confusões de pensamentos, porque você não irá ter. Você irá ter a mente boa, perfeita e agradável no Senhor. Não vai se incomodar com esse século, vai transformar para um século vindouro. É dessa esperança que eu estou dizendo para você. Deus começa a trabalhar a esperança de Moisés, com o encontro com ele na sarça ardente. Deus diz para ele: o combustível, Moisés, sou eu. É por isso que não se consome. Assim eu deixo você queimar sem se consumir. Uau. Pastora, vai me dando toque aí, eu estou chapando. Quanto tempo faz que o pai te chama para um encontro e você ouve, mas não vai? Pastor, sim, você não vai porque você tem um problema A, B e C. Deixa eu contar uma coisa para você. Jesus, quando tinha 12 anos de idade, ele foi até os mais mestres que se diziam, e ele disse: eu vou entrar aqui, vou deixar minha caravana por 3 dias, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Assim como Moisés ficou sem pai, sem mãe, sem irmãos, e foi fazer a missão, Jesus fez uma missão com 12 anos. Diga comigo, 12 anos. Não, diga mais forte, 12 anos. Quantos anos você tem mesmo que ainda não fez a missão? Pastor, Samuel tinha 6 anos quando Deus chamou ele. Eli achava que era sonho. Samuel disse: eis-me aqui. Aleluia. Então Deus coloca Jesus dentro desse lugar, e os mestres estão ali, e os mestres começam a fazer perguntas para eles. Não, Jesus disse: eu quero só fazer uma pergunta para vocês com 12 anos de idade. Só uma. E foi uma revelação que Deus me deu. Essa não foi na escola. Essa foi na mentoria. Você perdeu, cara. Perdeu da salva de palmas. Você está aqui? Diga glória aí para ver se você está aqui. Você em casa que está me ouvindo aí está dando glória. Estou sentindo que você está batendo palma aí e mudando a sua história. É isso aí, vai para cima. Se vocês não querem aqui, vai você. Por isso que tem as redes sociais. Se você não quer, tem quem quer. E Jesus pergunta: se vocês são mestre, me explicam o Aleph, a letra A, o Aleph do hebraico de vocês, e a letra A nossa. Se vocês me explicar a letra A, o Aleph, eu vou explicar a Z. E os mestres disseram: tira esse menino daqui, porque nós não entendemos ele. Então enquanto você não entender a palavra, o maná, o ouro escondido, você não terá o encontro. Você precisa entender aquele que te chamou para a missão. Ele te chamou para não levar nada, para tirar a sandália para caminhar em lugar santo, mesmo que seja o Egito. Se você passar por ele, passa como santo. Santo como ele é, sim, você é também. Entenda o que eu estou dizendo? A sandália ainda era do Egito. Então tira a sandália, Moisés, porque do Egito eu não quero nada, eu quero você. Uau! E este encontro com você, Moisés, vai fazer agora você buscar a Zípora, sua esposa, e o seu sogro e a caravana da sua família. Vá, porque eu sou contigo. Vá agora dentro do Egito.
coloca a sua vara, esse bastão, e quando ela se transformar em cobra, aleluia, eles vão ver o meu poder em você. Mesmo que o Egito tenha copiado, mesmo que os magos tenham aprendido com os anjos caídos, mesmo que os mágicos tenham aprendido, Deus disse, coloca a vara. Quando as cobras deles aparecer, a tua vara, cobra vai comer a deles. Chega de coisa do Egito. Fique de pé, por favor.